Olá pessoal, tudo bom? Segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Hoje é um grande dia, pessoal. Hoje é um grande dia, por quê? Porque nós teremos aí o primeiro dia, não vi nenhuma notícia em contrário de que a coisa tenha sido suspensa ou qualquer coisa assim. Qual é o dia? Qual é a questão? A gente voltar a poder fazer operações no mesmo dia no Tesouro Direto de venda de um título e compra de outro título, certo? Então, ou seja, resgate em D mais zero. Você resgata de manhã, teoricamente, até 1 da tarde. Eu acho por segurança deixar isso até o meio-dia. E aí você vai ter o dinheiro creditado durante a tarde, conforme o horário da sua corretora. E se você comprar um título novo com esse dinheiro, o débito acontecendo aí às 18 horas do mesmo dia, né? D mais zero. Então vamos ver como é que isso vai funcionar hoje. Se alguém for fazer alguma operação, deixa nos comentários aí para a gente saber como é que ficou, tá? É um grande dia, 13 de setembro, vamos ver se isso aí vai ser bem implementado. Bom, pessoal, semana passada foi uma semana bem marcante. Nós tivemos aí no dia 9 o Tesouro Direto fechado em três momentos diferentes. E eu vou colocar aqui na tela o dia 9 aqui, ó, que vocês estão vendo, que foi o momento de máximas do ano por enquanto. Aqui você pode olhar direitinho aí os seus papéis e tal, ver se a sua média está se aproximando, né? Claro, quem tem mais recursos para aportar agora nesse período, quem conseguiu fazer algum aportezinho de repente um pouco antes nesse dia aqui, também conseguiu pegar taxas muito boas para carrego de longo prazo, certo? Bom, mas então vamos ver aqui como é que foi o andamento dos títulos. Eu quero destacar algumas coisas. Por exemplo, IPCA 26. Esse gráfico aqui é o gráfico de preço durante um ano. Preço durante um ano. E aí a gente vai ver o seguinte: olha só, o preço mais caro para entrar no título aconteceu lá em janeiro a R$ 3.000. E, e o preço mais baixo nesse um ano foi em outubro do ano passado a 2.805, certo? Então vejam, como ele é um tesouro IPCA curto, que as pessoas gostam muito, e inclusive dá para fazer reserva de emergência avançada, sim, certo? Uma reserva dinâmica nesse título, certo? O que acontece? As taxas, olha aqui o gráfico das taxas. A taxa só dispara, mas o preço não acompanha a mesma linha. Vocês conseguiram perceber isso? Porque, pela regra da marcação a mercado, a taxa sobe, o preço cai. Só que aqui nós temos um detalhe: como o VNA está subindo muito, porque a inflação está muito alta, o preço não cai tanto assim. E como ele é um IPCA curto, isso é outro motivo para que o preço esteja ali andando de lado, estabilizado aproximadamente entre 2.900 e R$ 3.000, certo? Então, pessoal, quem conseguir pegar esse título aí a 2.900, um pouquinho mais e preferencialmente um pouquinho menos, vai com certeza ter um título maravilhoso aí até 2026, certo? Então, queria chamar a atenção disso aqui para vocês. Não se estressem tanto em de repente, tô sem recurso agora, não consegui pegar essa taxa maravilhosa, ou eu comprei tudo lá atrás e tal. Não se preocupe, olha aqui, ó, preço está andando de lado, tá? Preço está andando de lado. O que tem que acontecer? Tem que passar mais tempo ou o mercado tem que acreditar em áreas melhores, né? E desestressar um pouco para a taxa cair um pouco e aí sim o papel se valorizar. Mas fique tranquilo porque tá tudo andando bem. O que era para ser uma desvalorização do investimento, porque essa alta aqui, pessoal, é expressiva. Isso aqui é um estresse tremendo. O papel sair de 2,5
para quase 5%. Olha aí, ó, 4,78 aqui não tem as máximas. Deixa eu ver aqui qual foi a máxima aqui. 4,81 nele. 4,81, pessoal. Então, quer dizer, e o preço não está sofrendo. Veja aí como a gente fez antes disso vários vídeos mostrando a segurança do título. Tá aí, pessoal, é isso. Um baita estresse, dobrando a taxa praticamente de IPCA mais 2,5 para quase IPCA mais 5. E o preço? O preço está ali, ó, na média dos 2,900, certo? Quem comprou bem lá atrás conseguiu preços mais baratos, certo? Quem comprou aqui no auge do pavor, e mesmo que essa... Olha só que fascinante isso, pessoal. Olha só, vamos ver aqui todos os anos, ó, porque agora nós temos o comparativo do auge do pavor em março de 2020, e as taxas agora estão mais altas do que naquela época. Estão mais altas do que naquela época. Olharam bem isso aí? Olha aí, pessoal. Aqui foi 4,55 no dia 23 de março. Esse gráfico aqui olha fechamento do dia, tá? Lembrando isso. Pode ter havido taxas mais altas no meio do dia, dentro do dia, certo? De negociação. E aqui, pessoal, mas é indubitável que as taxas estão mais altas agora. E olha ali o preço. O preço também está mais alto. Então, pessoal, não adianta. O que continua valendo? O tempo, certo? O tempo, porque quem conseguiu, pegando, por exemplo, olha só qual é a moral aqui, ó. Duas oportunidades ótimas. Março de 2020 e agosto de 21, tá? Acho que setembro vai ser também. Pegando esses dois momentos ótimos, quem que está melhor? Quem comprou antes, quem tem mais tempo, papel mais tempo. Então, pessoal, dá para entender agora, quando eu falei diversas vezes nesse canal, que o melhor no Tesouro Direto é você ter uma taxa alta por um tempo prolongado. Tá aí uma das provas. Tá aí uma das provas, certo? Nós não temos dúvida. Carregar um Tesouro IPCA acima de 4%, olha aqui, pessoal, apesar das taxas estarem tão altas hoje, se a gente olhar todo o período do IPCA 26 que está aqui, certo, na taxa, a gente vê que são a minoria do tempo, a menor parte do tempo é que ele esteve acima de 4%. Então, pessoal, tá aí, ó, taxa de 4%. Quantas vezes eu já não falei nesse canal que taxa de 4% é para casar? É para casar, certo? E depois vem outros canais copiando esse ponto de corte, certo? Tudo bem, é um ponto de corte bom. Eu quero mesmo que copiem coisas boas desse canal, certo? Quantas vezes eu já não falei que 4% é uma taxa para casar no Tesouro IPCA? Tá aí, pessoal, tá aí o detalhe. Vamos ver o 35. Bom, aqui vamos ver só... a ênfase do meu comentário era no IPCA 26, certo? Que é um título muito importante aí para muita gente e está sendo recomendado, inclusive, né? Eu não tenho a matéria aqui no computador, de repente eu faço um vídeo separado, mas saiu outra recomendação do Santander para ele. Vejam só que interessante. Depois, na conclusão, eu quero também falar mais uma coisinha sobre ele. Bom, então, falando dos outros títulos, agora vamos passar mais rápido. O IPCA 35, pessoal. IPCA 35, olha aí, ó. Não conseguiu renovar a máxima nessa puxada, certo? Olha ali, ó. Deixa eu ver. Foi só realmente uma coisa de intraday, ó. A 4,95. Nem aparece no gráfico. Isso aqui eu tive sorte de conseguir essa imagem, vou dizer para vocês, né? Tive um pouco de sorte de conseguir editar ali e conseguir gravar a imagem. E o 40... Bom, e aí nós temos aqui as oscilações de preço no 35 na casa, um pouco abaixo de R$2.000. E no 45, cujo gráfico é exatamente o mesmo, mas a oscilação de preço é mais intensa. Porque olha aqui, ó, vai de R$1.160 a 1.260. E aí R$100 nessa escala aqui já representa 7, 8%. É bem mais intenso, certo? Vamos dar uma olhadinha nos prés agora. Pré-24, pessoal, olha aí, ó. Máxima dos 30 dias e do ano, né? Olha aí, ó. Acima de 10%. Quer dizer, quem está comprando, infelizmente, está sofrendo com marcação a mercado.
E está sofrendo também com projeções de inflação. Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte: não use projeção de 1 ano para o vencimento total do título, porque isso está errado. E tem um monte de gente falando na internet: ah, mas agora a inflação está 9,6 em 12 meses e esse prefixado paga só 1% a mais. Calma, calma. A projeção da inflação tem que ser para o período completo do título, certo? A Selic ainda não atingiu a máxima, pessoal. Temos que esperar isso. Quando a Selic atingir a máxima e estacionar, talvez a gente observe o turning point da inflação. O turning point que eu digo é quando ela virar para números menores. E aquele somatório de 12 meses começar a cair. Aí nós podemos ter um alívio bastante grande nessas taxas. Bom, pré-26, de novo, olha ali, ó, renovando máxima em 30 dias, provavelmente no ano. Olha ali, ó. Também. E o pré-31, outro título bem estressado, que tá ali, um pouquinho acima de 11%, uma taxa bem alta. Nunca tinha acontecido na história dele, desse papel. E fazia tempo que não acontecia isso no prefixado com juros, assim na casa de 11%. Fazia tempo mesmo. Selic, pessoal, Selic 24. Olha, ó, taxa desestressando muito devagar, muito devagar. Eu acreditava, inclusive comentei com vocês, que essa queda de taxa seria até um pouco mais rápida a partir da sinalização clara do aumento da Selic. Mas o mercado tá custando a crer, né? O mercado está bastante resistente em reduzir essa taxa. Essa taxa aqui, de novo, como a gente vê, informação desencontrada na internet. Ah, o governo ainda está pagando, o governo está colocando essa taxinha. Não, o governo segue o mercado, pessoal. Essa taxa aqui é determinada pelo mercado secundário de LFT, tá? Não entrem em abobrinhas que falam por aí, certo? Que é o governo que bota essa taxa no Selic para ele conseguir vender. Não, essa taxa é determinada pelo mercado, certo? Preço do Selic 24, linha reta para cima, maravilha, é isso que todo mundo quer. Vamos ver a taxa aqui do 27 em Selic 27 em 30 dias, faz desenhos ainda, mas o preço eu acredito que esteja subindo, mas não é tão convicto quanto o 24, né? Dá umas tropeçadas, pronto, já que eu enrolei a língua, dá umas tropeçadas de vez em quando. E agora os IPCAs com juros, pessoal. Bom, IPCA 30 com juros, nós temos esse gráfico aqui que, vamos ver se na taxa dá para entender melhor. Dá para ver uma ligeira alta, né, um período mais alto aqui no começo dos últimos 30 dias, daí baixou um pouquinho, agora voltou a subir. Mas parece muito tênue, mas isso é a escala do gráfico, pessoal, não se iludam. No 40, a mesma coisa, olha ali, uma suavizada aqui. Agora no 55 dá para ver legal. Aí, isso sim é que é um gráfico apresentável, né? O pessoal do Tesouro tem que trocar a escala do gráfico dos IPCAs com juros. Olha aqui, pessoal. 4,83 baixou e voltou a subir, mas não na mesma proporção dos prefixados. Prefixados muito, muito mais estressados em virtude do seu risco, pessoal. É isso aí. Bom, agora vamos para a conclusão e para a nossa opinião da semana. Bom, quero deixar essa tela aí para nossa reflexão, certo? Quero também destacar uma coisa, pessoal. Eu já destaquei isso em outro vídeo em que eu falei dos momentos de crise no Tesouro. Uma coisa que a gente tem que observar, eu vou falar, bom, vale para os prefixados, vale, e vale muito, muito para os IPCAs, mas muito mesmo, certo? Porque partindo do princípio assim, a inflação é a mesma para todos eles, então vai ser IPCA mais isso aqui, esse IPCA vai ser igual em todos, certo? Só que olha só a diferença, pessoal, de prêmio pelo prazo. Nós temos aqui para 2026 4,81 no momento de máximo estresse até agora.
E no prazo mais longo, praticamente 30 anos, certo? Nós temos quanto a mais 25 points base. 25 points base por 30 anos, que prêmio é esse? Não é, né, pessoal? Não é prêmio para tanto prazo assim. Não justifica, por exemplo, comprar o 55 comparado à taxa do 26. Por isso que as casas estão recomendando tanto o IPCA 26, e aqui eu acho que os gestores só conseguem enxergar o IPCA 26. Por quê? Porque o prazo a mais exigido pelos outros títulos não compensa o pequeno prêmio acima que ele tem, certo? Em outros tempos, teve uma época que eu fiz um vídeo, isso já deve estar fazendo 1 ano e meio, em que eu mostrei que o IPCA 35 e 45 estavam melhores naquela época. Qual era aquela época? Qual era o detalhe? É que a diferença do 35 e o 45 para o 26 tinha voltado a ficar próxima de 80 pontos base, quase 1%, 0,8 a 1%. Aí o que eu disse? Que estava bom de comprar IPCA 35 e 45. Por quê? Porque eles estavam dando um prêmio significativo com relação ao IPCA 26. Olha o prêmio agora do 35 e do 45 com relação ao 26. 14 pontos base, gente. Isso não é prêmio, né? Bom, então, e nos prefixados? Nos prefixados a gente observa que a diferença é um pouco maior, mas entre 24 e 31, que são 7 anos, nós não temos 1% de prêmio. Então, realmente, não tem prêmio pelo prazo. Isso aqui é crise, é momento de crise, é momento de estresse. Quando as taxas estiverem assim, com uma diferença irrisória entre o prazo mais curto e o mais longo, pode apostar que o mercado está muito, muito estressado, e aí o mais seguro realmente é ir nos prazos mais curtos. Bom, fechando esse parênteses, minha opinião para a semana, pessoal, sobre todo esse estresse, tudo que está acontecendo, o que eu acho, e aqui é totalmente subjetivo. Bom, eu entendo o argumento de alguns colunistas, né? Dizendo que o mercado não vai comprar a tal pacificação. Mas eu discordo um pouco. Se parte desse estresse é por causa das questões aí envolvendo a parte política, a gente vai. E a pacificação realmente realmente foi bem costurada, aconteceu e parou. A gente vai o quê? A gente vai parar de ver notícias sobre isso, sobre discussões e atritos e desentendimentos. Parando essas notícias, pessoal, eu duvido que o mercado não se acalme um pouco. Mas eu vejo também que, na minha visão de investidor, o maior estresse é o seguinte, é que as reformas não estão andando, certo? E aí talvez com o andamento, se realmente o estresse lá do poder, né? O estresse envolvendo o poder realmente cair e as reformas andarem, o mercado vai perceber isso e vai gostar. Agora, se as reformas andarem de uma maneira que o fiscal não seja beneficiado, aí também não vai ter grandes respostas positivas no mercado, certo? Então tem sim elementos de grande indefinição, mas eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais otimista para essa semana em função desses acordos costurados aí que a gente teve notícia na imprensa, tá? É isso, pessoal, é uma aposta, não, assim, ó, o que eu vou dizer, não vou mudar meus investimentos por causa disso, de jeito nenhum, certo? Eu não oriento os meus investimentos por essas questões, certo? Eu acho que a gente tem que aproveitar a taxa boa e aproveitar o prazo longo, ponto, certo? Não vou colocar mais dinheiro ou menos dinheiro por causa de por causa de um conjunto de notícias da coluna de política. Jamais farei isso com os meus investimentos, certo? Mas talvez as taxas relaxem um pouco. É possível, tá? Acho que tem uma pequena chance disso acontecer. Do contrário, bom, então a gente vai ter mais convicção que o mercado realmente estressou por aquela notícia que eu falei semana passada, por exemplo, da reforma do imposto de renda,
que depois saiu um estudo mostrando que não que poderia até causar prejuízo em 2023 e 2024, né, para a parte fiscal. Isso sim preocupa muito o mercado. Então, se realmente o estresse seguir, eu acho que vai ser mais por causas, por motivações desse tipo até, do que o estresse do ambiente político. Mas enfim, vou pedir um pouco de cautela aí nos comentários para a gente não falar questões de partido A, B ou C, certo? Porque a gente vai filtrar esses comentários. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.